Olá, pessoal, um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje vamos ao capítulo 46 do livro de Gênesis. Antes, então, da gente começar, eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica e estou aqui para apresentar a vocês a Bíblia Hebraica através de um viés mais acadêmico, sem dogmas religiosos, né? Vamos falar sobre como o texto foi construído. Muito bem, se você não assistiu essa série desde o começo, recomendo que assista, vai fazer mais sentido para você. Vamos então falar sobre o capítulo 46, né? Então, o desfecho, o grande finale, chamemos assim, da história de José, na realidade, foi no capítulo 45. Né? O capítulo 46 em diante é meio como se fosse uma espécie de um adendo a essa narrativa, a essa história. E nós lemos, então, nesse capítulo 46, né, acerca do reencontro de José com Jacó. Então, aqui um texto, né, do Dr. Tsemay Oré, ele fala o seguinte, né, no livro Joseph 60. À medida que Jacó desce ao Egito, o Senhor se revela e promete a Jacó que ele verá José no Egito, mas por fim retornará a Canaã. Uma lista é dada de 70 dos membros da família de Jacó que descem ao Egito. Jacó chega no Egito e finalmente se reencontra com seu filho. Muito bem, então esse é o resumão do capítulo. Comentário da Jewish Study Bible. Com a partida de Jacó para o Egito, a narrativa de José é reunida à história patriarcal da qual ele se classificou quando José foi vendido em escravidão no capítulo 36. Na verdade, classificou, acho que na verdade não é a melhor tradução, né? Mas sim, né, que se destacou seria a melhor tradução, na verdade, né? Esses versículos aguardam o próximo desafio aparentemente inseparável para a casa de Israel, a aflição no Egito. Né? Então é um prelúdio, né, para a questão do cativeiro egípcio. Muito bem. Como é que esse texto, então, ele se subdivide? Né? Então, assim, esse é um texto que foi muito mexido, né? E por isso esses textos que são muito mexidos, eles acabam não sendo tão fluidos, né? Porque as camadas que são adicionadas, que são agregadas ao texto, elas acabam cortando um pouco da fluidez, né? Então, assim, vamos olhar para as camadas, né, que o texto foi desenvolvido. Então, nós temos duas camadas pré-exílicas, ou né, uma pré-exílica, né, e uma... duas camadas pré-exílicas e duas pós-exílicas, uma por volta do período exílico, talvez, né, aí desse texto. Muito bem, a primeira delas é um texto do Reino do Norte, do Reino de Israel. E foi escrito, né, esse texto foi escrito por volta de meados do século 8 antes da Era Comum, quando os escribas no Reino de Israel floresceram, né, nessa época. Então, na verdade, Judá e Israel não eram uma coisa só, eles não eram originalmente uma coisa só, eles vão amalgamar, né, integrar as histórias depois do cativeiro de Israel. Nessa narrativa, Elohim, que é a divindade de Israel, né, a divindade de Judá é o tetragrama, aparece, né, a Israel e diz que ele pode descer ao Egito, onde se tornará uma grande nação. José se encontra com ele. Israel morre logo depois. Né? Então aqui nós temos exatamente isso. Tá? Elohim aparece a Israel, fala, olha, desce, não se preocupa, eu vou estar contigo, você vai virar uma grande nação. Né? E José se encontra com ele, e logo depois Israel morre. Diferentemente do texto final, que fica um pouco estranha a cronologia, né? Essas estranhezas de cronologia, elas são típicas das camadas adicionais, né? Então, assim, você tem aí Jacó já bem frágil, já quase morrendo, diz que está bem perto de morrer, e aí ele vai morrer 17 anos depois, né? Isso já é um adendo posterior. A segunda camada do texto, ela já foi escrita por escribas do Reino do Sul. Né? A primeira camada, chamada camada Elohista, né? A camada do Reino do Norte. Camada do Reino do Sul, também chamada de camada Javista, né? Ela, por conta, né, do tetragrama, ela foi escrita por volta do século VII, né? Antes da Era Comum, né? Do começo do século VII. Então, um pouco depois aí do exílio, né, do Reino de Israel.
que vai ser acrescentado, né? Então, Elohim chama Jacó no sonho de uma maneira semelhante ao chamado de Abraão. Tem aquele, né, Jacó, Jacó, eis-me aqui, né? E o objetivo é justamente conectar essas duas narrativas, né? Repare que o escriba de Judá, ele não chama Jacó de Israel, ele chama Jacó de Jacó, ele não aceita a mudança de nome, né, de Jacó para Israel. E Judá aparece, né, Judá que na narrativa original não era um dos irmãos de José. José tem, né, na narrativa original 6 irmãos, são 7 filhos, né, a gente já falou disso nos capítulos anteriores. Judá, que é um irmão que é agregado aí pelo Reino do Sul, ele se torna o irmão mais importante, né, o líder, que isso tem tudo a ver com a geopolítica na época, né, Judá despontando, o reino de Judá despontando na região, depois do vácuo de poder do reino do norte, do reino de Israel e da Síria também, né. Judá, então, ele é enviado como representante de Jacó a José, antes de Jacó o encontrar, o que também não faz muito sentido na narrativa original, mas isso é agregado justamente para dar valor a Judá, né? Valorizar Judá. A terceira camada ela foi adicionada por escribas sacerdotais, e aí você tem alguma discussão, né, sobre de quando que é o texto sacerdotal. Alguns dizem que ele é pré-exílico, um pouquinho antes do exílio, outros já dizem que é por volta do período do exílio, outros já trazem que ele é um pouquinho pós-exílico, tá? Então tem muita discussão sobre quando é a camada sacerdotal, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, mas essencialmente ele vai adicionar uma lista de 66 nomes dos descendentes de Jacó, ok? Muito bem, né? Então o número 6, né, que é um número usado aí para se referir à humanidade, 66, então é um número significativo, né, que seriam todos os humanos, vamos dizer assim, que descendem de Jacó, né? Muito bem, então essa é a terceira camada. Qual é a quarta camada? A quarta camada ela já vai ser pós-exílica, ela é adicionada por um harmonizador pós-exílico, né? Esse harmonizador ele vai fazer alguns ajustes nessa lista. Ele vai chegar a um número de 70 nomes, que é um número absolutamente acochambrado, né? Você vê. Ele vai ajustar a listagem sacerdotal, porque a listagem sacerdotal traz Onan e Er no texto do harmonizador eles morrem, no texto sacerdotal não tinham morrido, por isso eles são adicionados. Aí o camarada vai adicionar, então, que Onan e Er não vão ser contados, né? E aí ele vai chegar em 70. 70 era um número relevante, porque na cultura semita, 70 representava as nações. Você tem El, né, a divindade cananeia, tinha 70 filhos, quer dizer, cada filho governava uma nação, né? Então você vai ter esse conceito também na Bíblia hebraica, né? Então isso é uma maneira de equivaler os filhos de Israel com o todo das nações, né? Ou seja, eles são tão importantes quanto o resto das nações. Muito bem, dito isso, então, vamos começar aqui a leitura e vamos aos comentários. Então, isso aqui, né, é mais ou menos como era o texto original do capítulo 46, ok? Evidentemente, né, pessoal, quando a gente fala de uma reconstrução, existem pequenas divergências entre os acadêmicos, mas, no geral, existe algum consenso de que o grosso disso aqui seja realmente um texto elohista, tá? Israel partiu com tudo que possuía. Chegando, né, a Beer-Shevá, a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai. Aqui, né, para a narrativa elohista, Jacó não é filho de Isaac. Jacó era um antepassado de Israel, não tinha nada a ver com Abraão e com Isaac. Essa junção né, na narrativa, inclusive, elohista, Abraão é o patriarca do Reino do Sul, né, vamos dizer assim, mas você vai ter aí Isaac morre, né, essencialmente, né, então você não vai ter uma continuidade aí, né, de Isaac e Jacó, tá? No texto do Reino do Sul, né, aí você já vai ter Isaac não é morto, né, a narrativa de Isaac copia elementos da vida de Abraão, né, e aí você vai ter a criação aí, né, dessa tríade patriarcal, tá? Então aqui é o pai de Israel, né, seria um cananeu, não é uma pessoa, vamos dizer assim, né, que aparece aqui nessa narrativa o nome dele, tá? E Elohim disse a Israel numa visão noturna, eu sou El era a divindade dos cananeus,
tá? O Elohim de teu pai, né? Então, assim, os israelitas adoravam ele, né? Na verdade, mais especificamente, El Elohei Israel, era o El de Israel, né? Da mesma maneira que você tinha Baal de uma cidade, de outra, tinha vários Baalim, né? Assim, cada cidade tinha o seu Baal, né? Baal Sefon, né? Por exemplo, enfim. E aí então El também, né? Então aqui seria o El de Israel, né? El Elohei Israel, né? Muito bem. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e te farei voltar a subir, e José te fechará os olhos. Né? Assim, algumas traduções trazem a mão de José te fechará os olhos, né? Que é mais ou menos reflexivo. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando-o, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi teu rosto e ainda estás vivo. Né? Então aqui Israel vai falar isso e vai morrer logo depois. Né? No texto completo, ele já vai viver mais muitos e muitos anos. Né? Muito bem. Então o texto do Reino do Norte, comentários aqui do Tsemaioré, né? Tendo começado em Beersheba, né, conforme a gente vê no 28:10, Jacó / Israel agora retorna para o Egito. Como Israel se origina em Beersheba, um sacrifício para o Deus de seu pai faz sentido. Né? Então faz sentido porque ele vem dessa região. Isaac, no entanto, foi sacrificado a Deus por Abraão, segundo a narrativa do Reino do Norte, sem ter filhos. Então o pai de Jacó e Israel aqui provavelmente não é Isaac. Isso pro texto do Reino do Norte. É bem provável que o nome Isaac tenha sido adicionado ao texto pelo escriba do Reino do Sul, ou um autor posterior para esclarecimento. Em resposta aos sacrifícios, Deus aparece a Israel em um sonho e ordena a Israel não temer a descida ao Egito. Ele verá José antes de morrer e até mesmo voltará após morrer à terra de seu nascimento. Né? Jacó vai ser enterrado, né, na terra da sua parentela, chamemos assim. Este é o único lugar na narrativa de Gênesis do Reino do Norte onde qualquer promessa é feita em relação ao futuro, mas também marca um estágio liminar na história. Os israelitas estão agora entre Canaã e Egito, entre o seu passado como uma família e o seu futuro como uma nação, né? Aqui ficou estranho. Como uma nação. A próxima etapa da jornada é o Egito. José cavalga à frente para conhecer seu pai para encontrar, né, na verdade não é conhecer, encontrar. E há uma reunião chorosa. Israel diz que agora ele pode morrer contente. De fato, sua morte não está. Não está, né? Faltou não. Está tão longe na história da narrativa do Reino do Norte. É só no texto sacerdotal que ele vive por 17 anos no Egito. Tá? Então, essencialmente é isso. Né? Você vai ter aí uma promessa porque no Egito Israel se tornaria uma nação, uma grande nação. Provavelmente isso tem alguma coisa a ver com a aliança, né, que a casa de Efraim, que a casa dominante do reino de Israel, do Reino do Norte, tinha feito com o Egito, né, para fazer frente à Assíria. Né? Tem alguma coisa a ver, muito provavelmente, com isso. Né? Tem uma aula que a gente tem aqui no canal, depois vocês podem dar uma olhadinha, né, no nosso site, o monoteísta.org, né, /canais, né, eu tenho vários links aí, né, enfim, depois eu posso falar um pouco disso, mas você vai ter também o link da aula especial de Êxodo, onde eu falo das diferentes histórias do Êxodo que aparecem na própria Bíblia Hebraica. Tá? Não é uma única história que aparece na Bíblia Hebraica, né? Vocês vão entender por que assistindo essa aula. Muito bem, vamos dar sequência. Então, a partida de Israel. Né? Israel partiu. Essa é uma fala muito interessante. Aí eu trouxe o comentário do Dr. Robert Alter, professor de Hebraica e Literatura Comparativa da Universidade de Berkeley. Eu já trouxe numa outra aula também comentário dele. Ele diz assim na obra Genesis Translation and Commentary, né, falando sobre o capítulo 46, versículo 1. Israel partiu. A escolha do verbo no hebraico, que é usado para partiu, é um pouco surpreendente, já que se poderia esperar algo como ele se levantou e saiu, ou ele saiu.
Parece provável que este verbo em particular, que ele fala, é como se ele dissesse assim: Israel seguiu jornada, né, no hebraico, com seu pano de fundo etimológico de puxar estacas de tenda e mover-se de um acampamento para outro, tem a intenção de sinalizar que o início da permanência no Egito deve ser interpretado como uma retomada da existência nômade que caracterizou as vidas de Abraão e Isaque. Assim, o clã de Jacó não desce para o Egito como um lugar permanente de emigração, mas como uma estação intermediária em suas peregrinações contínuas. Então ele diz, né, que a escolha desse versículo dá um caráter de temporalidade. Pode ser que esteja conectado com a história dos outros patriarcas? Pode ser. Pode ser que esse verbo tenha sido escolhido apenas para dizer, a gente tá, né, ele está indo, mas ele não está indo de forma definitiva, ele vai voltar. Né? Eu acho até que essa segunda interpretação é um pouco mais provável do que a que o Dr. Robert Alter levanta. Mas, né, eu trago aqui a leitura dele também para enriquecer aqui o nosso estudo. Muito bem. Vamos falar da questão do altar. Comentário da IVP, Bible Background Commentary. Tá? Eu gosto muito da IVP, mas ela, apesar dela ser uma obra acadêmica, ela tem algum viés religioso, no sentido de que ela não quer entrar em polêmica. Né? Então ela não entra na ideia, por exemplo, de que os patriarcas, na verdade, eles são personagens construídos, eles não são personagens históricos. Tá? Então ela vai falar assim: embora os personagens construíssem muitos altares, há pouca referência a eles oferecendo sacrifícios. O único anterior mencionado foi conectado ao acordo de Jacó com Labão, no 31:54. Isaac construiu um altar em Berseba, né, ou em Beersheba, no 26:25, mas nenhum registro é feito de sua oferta de sacrifícios naquele altar. Jacó está aproveitando esta viagem ao sul para fazer uma peregrinação ao lugar onde cresceu e o santuário onde seu pai adorou. Né? Então eu coloquei aqui, a IVP não entra na polêmica, né? É um comentário que não entra em polêmica. Então ele não entra na polêmica de se Isaac existiu, né? Quer dizer, se Isaac existiu não, se Isaac foi pai ou não de Jacó, essa questão toda, né, da historicidade dos patriarcas. Né? Apenas fala, né, que faz sentido, ele vai fazer uma peregrinação para o sul, ele aproveita para passar, né, pelo lugar onde ele havia crescido, né, e onde o seu pai teria então oferecido sacrifício. Né? E a garantia de Elohim, né, também do Dr. Robert Alter, esse comentário, né, o pronome de primeira pessoa é enfático, porque Deus usa o pronome Anohi. Anohi, né, que é uma forma mais arcaica até do que Ani, né, ele é bem enfático, que não é estritamente necessário, seguido pelo imperfeito do verbo conjugado na primeira pessoa do singular. Né? Quer dizer, é um texto enfático aqui. A garantia que Deus oferece, né, por que ele faz essa garantia? Eu vou com você, né, Jacó. Ela é necessária porque, na visão politeísta, o teatro da atividade de uma divindade era tipicamente limitada, imaginada como limitada às fronteiras territoriais dos adoradores da divindade. Em contraste, esse Deus promete solenemente descer com seu povo ao Egito e trazê-los de volta. Então, assim, isso não era óbvio, por isso que está sendo dito aqui, por isso que é uma promessa. Né? No mundo politeísta, eles achavam que cada divindade estava confinada a um território. Né? Nós temos um exemplo muito interessante disso, né, do povo, né, já os judeus, para vocês verem até quando isso vai, essa percepção vai até o pós-exílio, né, né, então assim, que é onde começa você ter uma mudança mais, né, de atitude mesmo, naquele salmo que fala, né, os judeus falam como, né, que eles pranteiam, né, as margens do rio, dos rios da Babilônia. Como poderemos cantar, né, o cântico do Eterno numa terra estrangeira? Né? Então veja, é resquício desse conceito. Como é que eu vou cantar, né, para o tetragrama, né, para Yud He Wal He, se ele está lá, né, se ele está lá em Judá, né, se ele está lá na terra de Judá? Então esse é o sentido. Da mesma forma, aqui é preciso prometer, né? Ele prometeu: olha, eu vou com vocês. Outro exemplo disso é o tabernáculo, né? Assim, olha, é uma casa móvel mesmo, né? Como se fosse um trailer, né? Para a divindade acompanhar o povo e sair de lá do Sinai, que era, né, a região, né, onde o tetragrama habitava originalmente, para ir lá, né, para a terra da promessa. Tá? Então essa ideia de que a divindade ela precisava dizer que ela ia se deslocar junto, porque normalmente eles entendiam que ela ficava confinada ao território.
tá? O que para a gente é óbvio, até estranho, na nossa cultura, para eles não era tanto assim. A questão, né, da mão de José fechará os seus olhos, no verso 4, significa que José atenderá amorosamente às necessidades de seu pai no momento da morte desse último. Comentário da Jewish Study Bible, né, no Gênesis 2, 46, 2 a 4. Então, né, José ele vai cuidar, ele é como se ele estivesse dizendo, né, olha, eu vou cuidar de você, né, até o dia da sua morte, tá? Esse é o sentido, né, desse texto. E a aceitação, a narrativa da jornada de Jacó para o Egito é retomada após o censo dos versículos 8 a 27. Esse censo, né, 8 a 27, que vai falar dos descendentes, etc., ele está deslocado, né, ele quebra a narrativa. Né, ele é um texto assim, é praticamente unânime no meio acadêmico que ele é um texto agregado ali. Né? Alguns divergem sobre as origens do texto, mas no geral entende-se, né, que ele é um texto que ele quebra uma sequência narrativa. Né? Tendo visto para si mesmo que seu filho amado vive e que sua própria vida foi mais plena do que ele sempre sonhou, o idoso Jacó está finalmente preparado para aceitar sua morte. Compare com o 37, 35, 42, 38, em que ele fala, né, que ele ia morrer né, por conta dos filhos, né, por conta do que teria acontecido com os filhos. Aí ele fala de uma morte prematura. Diferentemente de aqui, que ele aceita, não, agora eu posso morrer em paz, eu estou tranquilo para poder morrer mesmo, né? Muito bem. Vamos então agora falar sobre a narrativa do Reino do Sul, ok? O que é adicionado pelo escriba javista, né? Pelo escriba de Judá, né? Muito bem. Ele vai acrescentar o seguinte aqui, né? Nós temos o nome Isaac, né? Aqui, o pai, né? Isaac, e aí Elohim, ao falar com Israel na visão noturna, vai falar Jacó, Jacó. Repare, ele não chama de Israel, né? Ele dá uma birra com o nome Israel. Né? Por quê? Né? Porque o nome é agregado aí por um ser celestial, um anjo, enfim, né? Não é muito claro, né, na Bíblia hebraica com quem que Jacó luta, mas assim, é uma visão um pouco mais que beira o politeísmo aí, né? Então ele não gosta muito. Né? Depois, obviamente, isso vai ser suavizado. Né? Eita, minha câmera travou. Essa câmera faz isso às vezes. Deixa eu começar de novo aqui a câmera. Eu tenho que arrumar o... Então assim, né, isso vai ser aceito depois, né, pelo harmonizador principalmente, né, o próprio texto sacerdotal, mas até ali, né, ele está meio... ele não curte a ideia de chamar Jacó de Israel. E ele respondeu, eis-me aqui. Elohim retomou, né? Então aqui, esse adendo aqui é do Reino do Sul, né? Que é semelhante a Abraão, né? Assim, para fazer realmente uma ponte aí com a história de Abraão. Ele enviou Judá na frente a José para que este comparecesse diante dele em Goshen, o que não faz muito sentido, não tinha muito porquê ele fazer isso, né? Mas aqui o objetivo único é enaltecer Judá mesmo, né? É Judá aparecer como um camarada bastante importante. E eles chegaram à terra de Goshen, né? Repara, né, a insistência de falar de Goshen, né? José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Goshen, né? Goshen, que vai ser o local para o texto do Reino do Sul, vai ser o local onde os israelitas estariam, né? No Reino do Norte, né, no narrativo do Reino do Norte, eles não estão tão longe. Né? Eles estão mais próximos aí da capital administrativa do Egito, mais próximos de Faraó. Né? Então é isso que o texto do Reino do Sul ele vai acrescentar. Vamos aos comentários, então, ao que o Reino do Sul vai agregar aqui para nós. Então, o texto do Reino do Sul. Como em Gênesis 45, a narrativa do Reino do Sul insere seu nome para o pai de José nessa junção crítica. A única revelação divina em Gênesis 37 a 50. Né? Então, assim, o único momento em que há uma revelação, né, assim, para o texto do Reino do Norte. Assim, no versículo 2, o sonho de Israel, né, Deus chama Jacó, Jacó, em vez de Israel, Israel. Né? Então, aqui, por quê? É justamente o texto do Reino do Sul, né, o texto que não gosta, né, de chamar Jacó de Israel. Né?
Sempre o líder na narrativa do Reino do Sul. Judá conduz a família ao Egito e os leva a Goshen, seu assentamento até o Êxodo, né, conforme aí nós estávamos falando, né? Na narrativa do Reino do Norte, eles vão se estabelecer onde? Na terra de Ramsés, né? Seu papel central já aparecia anteriormente no capítulo 37, em que ele convenceu seus irmãos a vender José como escravo em vez de matá-lo, né? Então Judá, no texto do Reino do Sul, ele aparece com um papel assim de muito destaque na narrativa. Depois ele convenceu seu pai a enviar Benjamim ao Egito, capítulo 43, de 1 a 5, e finalmente implora José para não escravizar Benjamim quando tudo deu errado no capítulo 44, né? Então Judá aparece como o cara, né, na narrativa de José. Chega até a ofuscar um pouco José, né? Isso é de propósito, né? Já num período em que, né, os escribas de Judá já estavam ali ofuscando Israel, né, ofuscando o próprio reino de Israel, né, nas suas questões e colocações, né? E aí o chamado, né, de Jacó, 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 aqui estou. Este é um paralelo verbal exato ao diálogo entre Deus e Abraão no início da história da amarração de Isaac. Talvez haja uma sugestão de que a estada no Egito é também uma provação com final feliz. Comentário do Robert Alter, né? Talvez também um pouco isso, né? Lembrar o leitor dessa narrativa, né? Que pro Reino do Sul tem final feliz, pro Reino do Norte não, mas pro Reino do Sul tem um final feliz, né? Aqui também tem esse objetivo, né, de lembrar, vai tudo dar certo, né? Confia em Deus, né? Confia em Elohim que vai tudo dar certo. A promessa, né? O único discurso de Deus nos capítulos 37 a 50 reitera a promessa de Abraão e Isaac, conforme 12, 2 a 3, 26, 2 a 5, assegurando a Jacó que sua partida da terra prometida não anula o compromisso de Deus com seus antepassados, né? Então, assim, tem uma certa discussão, tá, entre os autores, entre os acadêmicos, se essa promessa, essa aqui, né, de ser uma grande nação, assim, né, esse texto aqui, se isso vem do Reino do Norte ou do Reino do Sul. Tem acadêmicos que acham que isso aqui também, né, que o Reino do Norte, o texto vai só até aqui, não tenhas medo de descer ao Egito, né? Assim, só para dizer, não se preocupa de descer ao Egito que eu vou estar contigo, né? E que o Reino do Sul agregou, porque lá farei de ti uma grande nação. Porém, para outros não, para outros esse é um texto do Reino do Norte, né? O Utsemaioré, ele segue a linha de que isso aqui é do Reino do Sul, perdão, do Reino do Norte, porque Israel depois disso vai virar mesmo uma nação, né? Mas, e aí pode ser que o autor do Reino do Sul tenha feito um movimento contrário, quer dizer, ele viu isso no texto de Israel, né, e agregou isso né, nos textos do Reino do Sul, né, ou talvez até autores posteriores. Tá? Isso é um pouco incerto, eu segui a colocação aqui do Utsemaioré, né, mas evidentemente que a gente tem aqui alguma... vamos dizer assim, alguma margem de discordância entre os acadêmicos, né? Não é muito claro que movimento aí foi feito nesse sentido. As duas leituras são possíveis. Como eu disse para vocês, quando a gente fala de reconstruções, né, sempre existe uma margenzinha, ok? Pessoal, então nós vamos parar por aqui esta primeira aula, porque a próxima já vai entrar no texto sacerdotal, quero deixar para entrar na aula que vem. E se você gosta dos nossos materiais, se você tem gostado daquilo que a gente tem apresentado, né, então eu peço que você retribua, né, esse esforço que a gente faz para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa fazer mais aulas. Essas aulas são importantes para você e você quer que elas continuem. Então faça um Pix, faça uma doação através do Pix que aparece aqui na nota de rodapé, né, universomonoteísta@gmail.com é a nossa chave do Pix. Muito obrigado e até a próxima aula, né, a continuação do capítulo 46, se o Eterno assim nos permitir.